Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma atividade sobre velocidade média, tá bom? Bom, nós já vimos isso em aula e nesse vídeo nós vamos dar umas dicas aqui para que vocês consigam responder a atividade. Pode ser que surjam dúvidas durante a atividade e eu vou responder algumas aqui e vou deixar as outras para vocês responderem, tá bom? Deixa eu testar aqui se tá funcionando bem esse negócio de riscar, tá tudo tranquilo. Bom, vamos lá. Em toda atividade nós vamos utilizar uma fórmula específica que nós estudamos na aula, a fórmula da velocidade média. Não vou estar sempre falando as coisas com detalhe aqui, porque já foi dito na aula, mas nós vamos estar relembrando aqui o que é realmente importante na hora de resolver o exercício. Calma que eu estou aqui na frente, né? Deixa eu botar mais para cá então. Percebi agora. Vai ser basicamente isso aqui, ó. Vm de velocidade média vai ser igual a o d da distância sobre o t, que é o tempo, certo? Cada uma dessas letras está representando isso. Vm, velocidade média, d, a distância, e o t, o tempo. Bom, vamos ver como é que isso funciona na prática. Nós temos aqui o primeiro, que diz o seguinte: responda as questões abaixo. Letra A. Qual foi a velocidade média em quilômetros por hora de um Jeep que percorreu 342 quilômetros em 4 horas? Simplesmente vamos colocar na fórmula, viu, pessoal? Vou responder aqui, ó. Letra A. Dá um pouco de zoom aqui, fica melhor de escrever. Não, menos, que é pra gente ver a fórmula. Ele pergunta o que? Qual a velocidade média? Então nós não temos a velocidade média, nós vamos encontrar ainda. Vm igual. Ele diz qual a velocidade média de um Jeep que percorreu 342 quilômetros. 342 quilômetros é o que? Distância ou tempo? Distância, né? Então, no lugar do d de distância, nós vamos colocar 342 quilômetros sobre... Veja como eu estou olhando para a fórmula e substituindo. Em 4 horas. 4 horas é o que? É o tempo. Então, vamos colocar aqui. 4 horas. Beleza. Vamos continuando. 342 dividido por 4. Vamos fazer aqui, né? Vou fazer só uma vez, viu, pessoal? Não vou estar toda hora fazendo essas divisões assim, porque nós já fizemos em outras vezes aí, outras aulas. Mas vou fazer uma vez aqui para relembrar. 342 dividido por 4. Primeiro, o 3 não dá para dividir, então a gente separa aqui. 34. Qual número vai se aproximar aqui do 34 quando a gente multiplicar? Esse é o 8. 8 vezes 4, 32. 32 para 34, 2. Beleza. Vamos descer o outro 2 aqui. E agora, qual número se aproxima do 22? 5, né? 5 vezes 4, 20. 20 para 22, 2. Agora, 2 não dá para dividir por 4, né? Aqui de forma inteira. Então, nós vamos ter que apelar. Qual é a nossa apelação? Colocar um zero. Mas essa apelação tem um preço. Qual é o preço? A vírgula. Tá aqui. Então a gente bota o zero, tem que botar a vírgula. Então agora sim, né? Qual número vai se aproximar quando a gente multiplicar? O 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 20. Zero, nada, né? Então a resposta é 85,5. Essa é a parte numérica, tá bom? E aqui, essas unidades de medida, o que acontece com elas? A gente repete, sem problema. Aqui vai aparecer de novo o quilômetros. A gente bota essa barrinha e aqui vai aparecer hora. Então a resposta é 85,5 km por hora. Tá certo, vamos olhar aqui. O que é que diz na B? Qual foi a velocidade média em metros por minuto
de um ciclista que percorreu 1.800 metros em 5 minutos. Pessoal, essa B é praticamente a mesma coisa da A. A diferença é que os números são outros. E trocou aqui, ó, no lugar de quilômetro é metros, no lugar de horas é minutos. Mas a conta é basicamente a mesma. Vocês vão imitar essa conta que nós fizemos aqui na A para fazer a B. Então não vou fazer essa B, tá bom? Vamos descer aqui, vamos olhar o segundo. O segundo diz assim, diz o seguinte, ó. Quanto tempo gasta uma caminhonete para percorrer 340 quilômetros com velocidade média de 85 km por hora? Então, veja só, essa aqui é interessante, viu? Porque ele já nos dá dados diferentes. Vamos ver como é que a gente monta isso aqui. Ele pergunta primeiro o quê? Quanto tempo gasta uma caminhonete? Então, o tempo nós não temos, tá bom? Só tem uma dica que eu dei lá na sala, que se a gente quiser pode fazer assim, ó. O tempo nós não temos. Então, interrogação. Quanto tempo gasta uma caminhonete para percorrer 340 quilômetros? Essa aí é o que? 340 quilômetros é a distância, tá bom? Então, D 340 km, quilômetros, com uma velocidade média de 85 km por hora. Então, já foi dado na questão a velocidade média. 85 km por hora. Certo? Vamos fazer o que? Usar a mesma fórmula, pessoal. Vamos lá, olha a fórmula aqui. Vm igual a D sobre T. Vamos usar ela. Vm é quem? Vm é 85 km por hora. Então a gente coloca 85 km por hora. Depois na fórmula vem o que? Vm é igual a D sobre T. D é 340 quilômetros sobre T. O T a gente não tem, o T a gente quer descobrir já. Então, tá aqui o T. Beleza, vamos ver como é que resolve isso aqui, tá bom? Vou continuar aqui embaixo. Nós vamos fazer esse truquezinho aqui, ó, que vocês já devem conhecer. Vai ser esse vezes esse vai ser igual a esse vezes esse. Quem é aqui, galera, que não tem ninguém? Quem é que está invisível aqui? O 1, tá bom? Então vamos lá. Esse vezes esse fica 80. Opa, deixa eu mudar aqui para esse amarelo mostarda, sei lá. Vamos omitir por enquanto as unidades de medida para não dificultar as contas. Depois a gente coloca de novo elas. Então 85 vezes T, 85T igual a 340 vezes 1, 340. Ficou de outra cor, não foi? Mas é muito parecido. Não tem problema não. 340. Vamos continuar. Vou botar uma seta aqui. E agora, 85 vezes T, né? Se quiser pode colocar o pontinho. Igual a 340. Como é que a gente continua essa conta? Deixa o T sozinho. E isso que está multiplicando, nós sabemos que ele vem para o outro lado da igualdade dividido. 340 dividido por 85. E aqui vocês sabem fazer, viu, gente? Vou deixar para vocês terminarem. Essa divisão nós já fizemos uma hoje. E no final a unidade de medida vocês vão colocar. A unidade de medida é o que, hein? Olha só. Se a distância é quilômetros e a unidade de medida é 85 km por hora, então quando você fizer essa conta, você vai botar o resultado do lado H de hora, tá bom? Vou esperar vocês completarem essa aqui. Já fiz aí praticamente tudo. Terceiro, quantos quilômetros percorre um carro com velocidade média de 90 km por hora em 3 horas e 30 minutos?
Essa eu só vou dar uma pequena dica e vocês vão fazer o resto, tá bom? Primeiro, podem fazer isso aqui, a mesma coisa que a gente fez. Quantos quilômetros percorre um carro? Então ele quer saber o quê? Ele quer saber a distância. Distância não tem. Um carro com velocidade média de 90 km por hora. Velocidade média tem. Velocidade média é 90 km por hora. Em 3 horas e 30 minutos. Então o tempo tem. Aqui. Tempo igual. Opa. 3 horas e 30 minutos. Qual a dica que eu vou dar aqui, gente? Nós temos que uniformizar a unidade de medida. Em vez de ficar 3 horas e 30 minutos, a gente tem que botar um número só com unidade de medida só. Como aqui em velocidade média está km por hora, então aqui nós vamos ter que deixar o tempo todo em hora. 30 minutos é quanto de uma hora? Meia hora, né? Então, aqui nós temos 3 horas mais meia hora. Meio é 0,5. Então, na verdade, nós temos o quê? 3,5 horas. Pronto, então transformamos 3 horas e 30 minutos em 3,5 horas. Agora vocês vão fazer o que? Vão pegar a fórmula, igual nós fizemos aqui, ó, substituir os valores. Onde é para aparecer velocidade média, que vocês vão colocar? 90 km por hora. Onde é para aparecer distância, repete o D. E onde é para aparecer o tempo, vai colocar o que? 3,5 horas. Depois vai fazer essa mesma coisa aqui, ó, em vermelho. Esse vezes o que vai estar aqui e esse vezes o que vai estar aqui, que é 1. Vai ficar algo parecido assim e vocês concluem. Muito bem. Por último, nós temos aqui uma que é de um trem. O trem japonês MLV, veículo levitado magneticamente, chega a desenvolver 480 km por hora. Calcule e responda. Em quanto tempo o trem japonês MLV faria um trecho de 96 km? Então, é basicamente a mesma coisa, mas a gente subentende que a conta vai ser feita com a velocidade média sendo 480 km por hora, que é o que ele chega a desenvolver. A distância vai ser 96 km e o tempo é aquilo que vocês vão encontrar. Então, basicamente é isso, pessoal. Esses vídeos são sempre para ajudar vocês na hora de resolver os exercícios. Nós já demos o assunto na aula anterior e também vamos corrigir na próxima aula. Então, tentem, boa sorte e até a próxima, pessoal. Tchau!